Deus te abençoe e te ilumine. Muito obrigada, Aninha. Obrigada a todos os amigos do Grupo Espírita Regeneração, né? Com muita alegria que retorno aqui a esta casa pela segunda vez. E a Aninha é muito generosa. Então, na verdade, o que nós vamos ter, né? A proposta de hoje, do nosso encontro hoje, não é uma palestra, não é uma exposição. É claro que o diálogo ele não é tão simples, né? Através das ferramentas digitais que nós eventualmente utilizamos, mas embora talvez eu fale mais, né, do que outros aqui presentes que estejam acompanhando, que estejam assistindo, a ideia não é uma palestra, e não é uma palestra de fato. É uma conversa, são reflexões, são pontos reflexivos baseados no Evangelho segundo o Espiritismo, baseados na literatura de Joana de Ângeles, para que nós, né, para que cada um, né, individualmente, porque às vezes quando a gente fala nós, parece que a gente ainda está pensando, a gente pensa no coletivo, mas pode equivocadamente focar mais no nós, no outro, né, que faz parte do nós. Mas a proposta é que cada um, individualmente, através dessa literatura, né, que não sou eu que trago, é a literatura espírita, que eu apenas apresentarei aqui e vamos conversar sobre, a partir dessa literatura, que é uma literatura séria, uma literatura de extrema confiança, uma literatura que busca realmente esse nosso crescimento íntimo, esse nosso despertar. Despertar ele tem a ver com ação, né? Na verdade, todo verbo indica uma ação. Então, que a partir da proposta de hoje, que a gente consiga refletir um pouco mais, cada um consigo, né? Refletir sobre si mesmo, cada um a partir das suas reflexões sobre si, né? Eu falando de mim, eu com as minhas reflexões sobre mim, que isso me auxilie, que isso sirva como recurso para o meu crescimento espiritual. E aí, para o seu crescimento espiritual também, né? Porque cada um individualmente está nesse trabalho de despertar, né? Esse olhar atencioso para o despertar. Por isso que a proposta de tema, né, de conversa para hoje é o homem de bem e o autoconhecimento. Porque há muito já estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo há muitos anos, né? Já sabemos disso. Há muito, ao estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, há muito também nos debruçamos sobre os seus capítulos, inclusive sobre o capítulo 17, que é o capítulo C de Perfeitos. E nesse capítulo Sede Perfeitos, existe um item, que é o item 3, que é um item inteiramente dedicado ao homem de bem, a falar sobre o homem de bem. E aí, homem de bem, é claro, de uma maneira genérica, né? Pessoas, espíritos que verdadeiramente somos espíritos, né? Então, mas vamos usar aí a palavra pessoas ou homens de bem, que seja, de maneira genérica. Pessoas de bem. E aí a gente pode se perguntar, né? Na organização do livro do Evangelho, perdão, vou falar do livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, organizado por Kardec. Por que será que Kardec escolheu neste capítulo, inserir nesse capítulo, cujo título é Sede Perfeitos, um item que não é pequeno, é um item grande, que contém mais ou menos 20 atributos, 20 características lá, né, do homem de bem. E ele as organiza em parágrafos,
de forma muito clara. A proposta não é que a gente se debruce sobre todas elas, para que o nosso estudo, para que não seja uma leitura, né? Para que seja um estudo um pouco mais profundo de um trecho menorzinho, né? Mas que nesse trecho menorzinho que a gente consiga tirar um pouco mais o espírito da letra. Então a gente pensa, né? Sede perfeitos. Primeiramente pensando no título, né? Sede perfeitos. A gente pode ler isso, já as pessoas entendidas aí do português podem auxiliar e ampliar essa minha fala, mas esse verbo, né, sede, é um verbo impositivo, é um verbo que indica uma ação, né? Tipo, sede perfeitos, é um verbo impositivo. Mas essa ação pode ser entendida de uma forma diferenciada, de uma forma convidativa. Então, ao invés de sede perfeitos de uma forma impositiva mesmo, né? Tipo, vai, sua obrigação, sede perfeitos, agora, vai. A gente pode escolher ler esse capítulo, ler esse título, entender esse título como um convite. Sede perfeitos. Então, este capítulo inteiro é um convite à perfeição. Mas Kardec, muito lúcido, sabia e sabe que a nossa distância, né, no patamar em que estamos hoje, até a perfeição, é praticamente a mesma distância, falando entre aspas, distância, né, que distância também não é o termo mais adequado, mas é mais ou menos a mesma trajetória, talvez, né, em termos de tempo evolutivo, de esforço evolutivo, agora pelo livre-arbítrio, agora fazendo escolhas, porque já somos espíritos, com E maiúsculo, né? Essa trajetória, né, esse tempo de trajetória, esse investimento é praticamente o mesmo ou equivalente ao que nos distancia dos reinos, dos outros reinos da natureza, né? Então, por exemplo, entre o reino mineral e nós, como estamos hoje, essa trajetória que nós, enquanto espíritos, né, enquanto princípios espirituais, até nos tornarmos espíritos, caminhamos, é equivalente em termos de esforço e tempo ao que precisamos ainda empreender até nos tornarmos espíritos crísticos. E aí sim nós podemos falar de perfeição. Perfeição é nível Jesus, né? Nível espíritos crísticos. Então, esse convite, sede perfeitos e trazer esse trecho específico sobre o homem de bem é de uma grande solidariedade, de uma grande caridade para conosco. Por quê? Porque a gente ainda não consegue ser perfeito, nem nessa encarnação, nem na outra. Ainda temos uma trajetória evolutiva para seguir, até a cristandade. Mas o que é que nós conseguimos no nosso nível, né? No nível que nós estamos, num planeta provas e expiações, e se estamos todos aqui, não somos tão diferentes assim. Somos mais parecidos evolutivamente e vibracionalmente do que nós imaginar, senão não estaríamos todos no planeta de provas e expiações, né? O que nós conseguimos no nosso nível? Nós conseguimos empreender esforços para sermos homens de bem, homens novos, deixando para trás o homem velho, com os velhos hábitos e os velhos fardos que ainda carregamos de egoísmo em excesso, de orgulho, de mágoas, de fragilidades, de miudezas, de melindres tão pequenos que quando a gente
olhar sob uma perspectiva maior a vida, tudo isso toma a sua devida proporção. E aí a gente percebe que tudo isso é muito pequeno e nada mais é do que recurso, do que experiência, do que oportunidade que a vida, expressando o amor de Deus, nos concede para que nós nos conheçamos, nos conhecendo como? Através da forma com que pensamos frente às situações que a vida nos apresenta, a partir da forma com que agimos, a partir da forma com que nós vemos o mundo, a partir da forma com o tanto de peso desses pesos, né, desses fardos que escolhemos carregar, que tornam a nossa vida muito mais difícil e muito mais desgastante, ou a partir do momento que passamos a tentar nos libertar, pouco a pouco, de maneira processual. Eu não vou dormir hoje cheia desses meus fardos aqui, dessas questões ainda que precisam ser trabalhadas. Não vou dormir hoje com isso e vou acordar amanhã livre, leve, liberta. Não, é um processo. E é um processo de trabalho individual. Não é assim. Dormi, acordei, agora sou um homem de bem, me tornei uma pessoa de bem. Não. Como Joana fala, e nós vamos chegar até ela, demanda compromisso de cada um para consigo mesmo. Não é meu compromisso com a minha mãe, com meu pai, com o esposo, com o tio, com o papagaio, com o periquito. Não. Não é compromisso com o exterior. É um compromisso consigo, cada um assumindo esse compromisso para consigo. Por quê? Porque as situações da vida se apresentam para nós. E em se apresentando para nós, é cada um de nós que vai, naquele momento, escolher como conduzir. Conduzir-se ainda como homem velho, ou conduzir já, ou pelo menos se esforçar por conduzir-se como um homem de bem, como um homem novo. Entendendo que nesse processo existem erros, entendendo erros aí como experiências que divergem da lei de amor, mas se são experiências que divergem da lei de amor, em algum momento, seja pela dor, seja pelo estímulo que for, em algum momento, essas experiências, essas escolhas, essas minhas escolhas que divergem do amor, que me afastam do Pai, que me afastam de mim mesma. Por quê? Somos centelhas divinas. Então, o nosso esforço de nos aproximarmos ao Pai, a Deus, é o esforço de nos aproximarmos também de nós mesmos. Na verdade, de resgatarmos quem somos, centelhas divinas. Então, é um esforço de resgate da nossa verdadeira essência. E nessa trajetória de resgate, nós nos aproximamos do Pai, porque nos alinhamos com o seu amor, com as suas leis, que são de justiça, de amor, de caridade, que são o mais puro amor. Então, meus irmãos, partindo aqui para o Evangelho, eu vou fazer uma pequena leitura, bem pequena, para a gente ter tempo, né, de diálogo, de conversa, sozinho, do trecho em que é falado sobre o homem de bem. E aí se inicia assim, né? O Evangelho lendo agora na íntegra. Item 3, tá? Isso tá no item 3, só para a gente se situar. Item 3, capítulo 17. O capítulo é Sede Perfeitos. O item 3 tem como título O Homem de Bem. E aí ele começa assim.
O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Ele interroga a consciência, a sua própria consciência, sobre seus próprios atos. A si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia. E aí, a frase ainda nem terminou, mas a gente pode dar uma paradinha aqui e refletir um pouquinho, né? Então, olha só, o homem de bem já começa explicando, já se inicia dizendo que o homem de bem, aquilo que nós estávamos conversando, né? Ele não está voltado para o exterior. Evidentemente que as interações sociais são meios e são recursos para a construção de cada um de nós, homens de bem. Mas o foco não é a condução do outro, não são as escolhas do outro, não é a vida do outro. O foco, a ênfase, são as minhas escolhas. Então, o homem de bem, ele se pergunta, ele procura seguir a lei de justiça, amor e caridade, e ele pergunta a si mesmo, consultando o quê? A sua consciência. E aí, nesse ponto, a gente pode abrir um parênteses que é importante a gente falar sobre um ponto, né? Nós sabemos que as leis de Deus, sabiamente, né? Claro, vindo do Pai só poderia ser sabiamente, estão escritas na nossa consciência. Mas aí a gente pode se perguntar, por que algumas pessoas têm determinadas atitudes, né? Eventualmente graves, até frente às leis, às nossas leis civis, né? As leis do homem, as leis que nós criamos e que estão em constante, estão sendo constantemente repensadas, enfim. Então, por que alguns de nós, que estamos todos vivendo no mesmo planeta, então não somos tão diferentes assim, por que alguns de nós agimos de forma tão dissoante, né? Tão diferente, tão distante do amor? E aí vou trazer aqui exemplos extremos, né? Homicídios, latrocínios, enfim, dentre outros desvios muito sérios e muito graves, até para nós que estamos num planeta de provas e expiações, a gente tem essa noção, né, que causar a morte de outro ser humano ou de outro ser da natureza, né, de um animal, enfim, de um outro ser da criação, que é algo muito grave. E existem leis que regem isso, regulamentam isso, mas não nos cabe entrar nessa seara, né? E aí a gente pode se perguntar, por que existem ainda irmãos, companheiros nossos, porque são irmãos nossos sim, são companheiros nossos sim, porque somos todos filhos do mesmo pai? Por que alguns conseguem e agem de maneira tão distante da lei de amor e, aparentemente, não tem uma questão de consciência, continuam agindo naquele ciclo, né, de equívocos e de desvios da lei de Deus, enquanto outros, em alguns desvios que as nossas leis humanas não são entendidos como desvios. Então, por exemplo, o uso abusivo de substâncias que podem causar dependência. E aí a gente pode incluir diversas, né? Medicamentos, drogas lícitas, drogas ilícitas. Não existe na nossa legislação uma proibição, né? Fora para as drogas ilícitas, não existe uma proibição ao uso das drogas lícitas, né? Proibição ao uso de drogas, direção, enfim, mas isso é outra história.
No entanto, né, a gente pode pensar, existem pessoas, né, no mesmo mundo que sabem que estão cometendo alguns desvios em relação à lei de amor, quando abusam do uso dessas substâncias, chegando até a ciclos de dependência. Mas se a gente comparar isso a um homicídio, existe uma bastante grande. Por que a consciência não acende, né, de maneira igual para ambos, se todos eles, todos nós, temos as leis de Deus inscritas na nossa consciência? Bom, e aí vem o ponto importante, né, que é onde eu gostaria de chegar. Cada um de nós acessa a própria consciência conforme o grau de lucidez que já conquistou. Então, embora todos nós tenhamos as leis, eu tô apontando para cá, né? Mas assim, é só de maneira figurada, né? A consciência não está no cérebro, né? É só uma forma figurativa de atribuir algo físico, né? Mas a consciência não está no cérebro, a consciência faz parte do espírito. Então, se todos nós temos a lei de Deus inscrita na nossa consciência, por que para alguns a consciência alerta com pequenas ações que se desviam do amor do, e para outros que têm ações que se desviam muito do amor do Pai, a consciência parece não alertar. Justamente por isso. Porque cada um de nós, como espírito imortal, acessa a própria consciência, ou seja, acessa essas leis conforme o grau de lucidez que já conquistou. E a lucidez é conquista. E a conquista da lucidez, ela está intrinsecamente relacionada ao autoconhecimento. Por quê? Porque se eu não me conheço, eu posso imaginar, né, ter uma impressão acerca de mim mesma como um ser maravilhoso, uma pessoa excelente, de várias conquistas, mas, nossa, assim, um exemplo. Posso ter essa imagem de mim, estar profundamente equivocada, porque não me conheço. Ou seja, estar superestimando as minhas conquistas. E isso é um problema, porque isso me traz ilusões. Eu me iludo, a gente se ilude. E aí a vida vai oferecendo recursos para que essas ilusões, pouco a pouco, sejam desveladas, né? Sejam desfeitas, para que a gente se veja como verdadeiramente é. E às vezes, muitas vezes, inclusive, quando a gente se percebe como verdadeiramente é, e a gente estava achando que estava lá na crista da onda, mas se percebe como, caramba, eu achava que eu já tinha superado esses pontos, mas aí aconteceu determinada situação e eu agi da forma justamente sempre disse, para nunca fazer, da forma que eu pensei que eu jamais iria fazer. Ou seja, oportunidade de autoconhecimento. Então, mesmo isso que pode ser entendido como um erro, a gente pode mudar um olhar, para um olhar mais amoroso, um olhar para um erro no sentido de desvio da lei de amor. Mas, olhando a vida de forma ampla, foi uma experiência que me permitiu, mas aí eu preciso estar atenta, estar comprometida comigo a perceber o que me move, a perceber as minhas ações, a perceber meus pensamentos.
É um compromisso comigo, de cada um consigo. É uma experiência que vai me permitir me conhecer um pouquinho melhor. Então, cai aquela ficha, né? Caramba, eu achava que isso já estava superado em mim, mas não está ainda. Então, é preciso ficar mais atenta, né? Para se acontecer alguma situação parecida, semelhante ou igual, eu preciso estar atenta, porque eu já sei que o meu automático ainda é quem eu não quero ser, né? Conforme Paulo disse, né? Não exatamente com essas mesmas palavras, mas mantendo a ideia. Quem eu sou ainda não consigo ser, mas quem eu quero ser ainda não consigo ser. E sou quem eu não quero ser. Mas que lucidez de Paulo! Olha o argumento. Esse é o ponto essencial. Esse é o ponto essencial para que nos tornemos homens de bem. Para que a gente se perceba em todo esse contexto, onde é que eu estou, quais são minhas fragilidades, quais são os meus calcanhares de Aquiles, aqueles pontos que mais me causam incômodo, e aí tendo a lucidez, né? Tendo a certeza de que quanto mais incomodado ou mais incomodada eu fico frente a alguma situação, mais magoada, mais frustrada, mais revoltada, enfim, vários adjetivos aí, quanto mais todos esses adjetivos eu sinto no meu coração, maior o orgulho que eu ainda tenho em mim. Isso pode ser um pouco frustrante? Pode, se a gente escolher ter um olhar pesado, negativo, um olhar de tristeza frente à vida. Mas, se a gente escolhe ter um olhar mais positivo, a gente muda a forma de ver o fato. Então, o evento é o mesmo, o fato não mudou. Mas ao invés de enxergar isso, tipo, caramba, eu sou uma pessoa péssima, eu não sabia que eu ainda era assim. Eu achei que eu já fosse diferente, eu achei que eu já fosse melhor. E aí a gente fica, ó vida, ó azar, com a gente mesmo. Ao invés disso, o movimento é o oposto. Nossa, eu ainda sou assim. Esse ainda é o meu automático. É isso que eu ainda trago em mim. Isso significa que ainda tem muito orgulho aqui que precisa ser trabalhado. Vou prestar atenção para as situações que a vida apresenta para nós e tenhamos a certeza que quando assumimos esse compromisso para conosco mesmo, Deus, em seu infinito amor, permite que a vida apresente para nós situações que nos coloquem em prova para que a gente vá, nem que seja pela repetição, pelo treino, falhando muitas vezes no mesmo ponto, que seja, mas com esse compromisso de estar atento para como eu estou, como a determinado fato chega até mim, que emoções tais vivências despertam em mim e o que isso revela sobre mim, sobre quem eu sou até agora, né? O que eu conquistei até agora, de pontos positivos e de fragilidades que ainda trago, e o quanto ou eu preciso trabalhar, ou os pontos principais que precisamos trabalhar, porque sabemos que não vamos esgotar numa única encarnação todos os nossos pontos frágeis aí. Graças a Deus somos imortais, então temos bastante tempo para investir em nós mesmos. Não com egoísmo, não é isso que está sendo dito. Investir em nós mesmos nesse resgate de quem somos, centelhas divinas. É esse o investimento. Investimento de aproximação com o Pai.
E aí, no Evangelho continua, né? Falando sobre o homem de bem, né? O homem de bem, se diz voluntariamente alguma ocasião de ser útil, ele se pergunta, né? Se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outra em tudo que desejara lhe fizesse. Deposita a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão de Deus, né? Sabe que sem a sua permissão, nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Então, podemos nos perguntar, por que o homem de bem sabe, entende e se coloca nas mãos do Pai? Por quê? Por se autoconhecer, né? Nesse esforço de autoconhecimento, cada um vai saber e vai aprender, né? Teremos uma visita agora. Desculpem, a carambola veio visitar aqui a nossa reunião e ela está aqui aprendendo junto com a gente. Voltando aqui ao nosso raciocínio. Então, se estamos nesse esforço pelo autoconhecimento, nós, o homem de bem, ele compreende até onde consegue ir. Então, eu sei, se eu estou nesse esforço de autoconhecimento, de me tornar uma pessoa de bem, um homem de bem, uma mulher de bem, eu vou buscar a lucidez para entender até onde vai o meu campo de ação, até onde eu consigo avançar, agir. Tudo que está além deste campo de ação, além do que eu possa agir, do que eu posso intervir de maneira positiva, de maneira construtiva para a sociedade, para mim mesmo, no meu núcleo familiar, no trabalho, no transporte público, embora estejamos em pandemia, né? Então todas essas interações sociais estão muito restritas, mas em todos os núcleos de convivência nossos, né? Se eu busco me autoconhecer, eu sei até onde eu consigo ir. Então, se algo foge às minhas expectativas ou foge ao que eu gostaria, embora eu tenha me esforçado, a gente tenha se esforçado, a gente tenha empreendido um esforço verdadeiro para determinado fim, se eu busco me autoconhecer, eu entendo que aquilo que está além do meu campo de ação está dentro do campo de ação do Pai. E a fé nada mais é do que isso, né? Se nós pudermos resumir aqui de uma maneira muito breve o que é fé, e aí seria um outro estudo muito longo para falar somente sobre a fé, nós podemos entender a fé sobre vários ângulos. E um deles é essa relação de fidelidade, né? Fé no sentido de fidelidade. Mas que fidelidade é essa? A fidelidade entre nós e o Pai. E se é uma relação de fidelidade, bom, do Pai para conosco, certeza, 100% de certeza, que a fidelidade, 100%. E de nós para com o Pai? Se dele para conosco a relação é de total fidelidade, e eu me autoconheço, eu sei que tudo que foge ao meu campo de ação está no campo de ação de Deus, está no campo de ação do Pai. Então, toda a ansiedade, todas as angústias, inquietações que todos nós, alguns mais, outros menos,
trazemos ainda em nossos corações, principalmente nesse momento em que vivemos uma pandemia, né, algo em escala global que nos faz repensar tantas coisas, mesmo assim, nós conseguimos, na medida da nossa fé, se a fé for assim, nós conseguimos, nessa medida, nos entregar ao Pai. Se a fé for assim, nós conseguimos, nessa medida, nos entregar ao Pai, sabendo que Ele está fazendo o que cabe a Ele. E eu no esforço de me autoconhecer, o dever de fazer o que me cabe. E aí, já caminhando para o término, né? Já estamos aí aos 38 minutos. Vou trazer aqui uma fala de Joana de Ângeles, né? Que está lá no livro Em Busca da Verdade, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco, e ela fala muito sobre a consciência, né? Sobre o despertar da consciência, que nós já falamos um pouco aqui também. Recomendo que todos leiam, porque não vai dar tempo, né, da gente ler tudo, mas alguns pontos importantes, né, para a gente pensar e que ela traz para nós. Joana diz o seguinte: o momento da conscientização é o instante a partir do qual consegues discernir com acerto, usando como parâmetro o equilíbrio, alcançando então o ponto elevado na condição de ser humano. Então, quando nós estamos nesse caminhar, em busca de sermos homens de bem, através do autoconhecimento e através do esforço e compromisso para conosco mesmo. Quando conseguimos discernir, né, com acerto, tendo como parâmetro o equilíbrio, nós alcançamos o ponto mais elevado na condição de ser humano, no nível em que nós estamos, né? Joana está falando para nós, no nível em que nós nos encontramos. E que esse despertar da consciência, essa lucidez, não tem relação com a graduação, né? O tanto de intelectualidade que cada um teve a oportunidade de desenvolver ou de ter acesso nessa encarnação. É algo que provém do espírito. Tanto que ela traz aqui um exemplo, por exemplo, de um especialista em sistema respiratório, né? Que, no entanto, é fumante. Um especialista do sistema gastrointestinal, mas que, no entanto, é alcoólatra, ou seja, já está no nível doentio do uso do álcool. Por quê? Porque não tem relação com a intelectualidade, tem relação com o despertar espiritual. E aí ela nos traz várias dicas, né? Várias dicas, e aí eu só vou ler duas delas. Numa delas ela diz: administra os teus conflitos. O conflito psicológico é inerente à natureza humana e todos o sofrem. Então, não nos iludamos entendendo que, em boa vontade, nos comprometendo a sermos homens de bem, a nos autoconhecer, que teremos facilidades. Não. Por quê? O conflito psicológico interno, né, entre o que eu faço, bem e o mal, né, colocando aí numa dicotomia. Esse conflito psicológico é inerente à natureza humana e nós precisamos aprender a administrar esses conflitos. Não fuja ao enfrentamento de problemas usando expedientes falsos, desculpas falsas, comprometedoras, que futuramente podem nos surpreender com dependências infelizes. E aí, que mais, para finalizar? Tem em mente que os teus não são os piores problemas. Eles pesam o volume que lhes emprestas. Então, meus irmãos, nesse convite para sermos homens de bem,
nesse convite ao autoconhecimento, que possamos, com lucidez, ampliarmos a nossa lucidez, para melhor acessarmos a nossa consciência e nos transformarmos pouco a pouco, cada um no seu tempo, cada um no seu processo, deixando pouco a pouco para trás o homem velho e nos tornando quem verdadeiramente somos, centelhas divinas. Muito obrigada, ciência, pela escuta de todos, e encerro aqui as reflexões que eu tinha a propor para nós para a noite de hoje. Muito obrigada.